eu vou te revelar aí. De onde vem essa informação? Quando essa informação foi trazida pela primeira vez? Qual informação, Daniel? Usar uma falsa invasão alienígena para dominar a humanidade, criando um governo único global. Qual foi o primeiro lugar? Quem foi a primeira pessoa que revelou essa estratégia? Nós ficamos sabendo disso por meio de uma senhora chamada Carol Rosin, ok? Carol Rosin, se você não sabe quem é, você deveria conhecer. Se você leu os meus livros, né, no A Beira do Abismo, eu trato desse assunto. Falo sobre a Carol Rosin. Nunca vi ninguém no Brasil falando sobre Carol Rosin, mas aqui você vai ouvir falar. A Carol Rosin, ela era ex-porta-voz, sabe de quem? Do Dr. Werner von Braun. Quem era o Dr. Werner von Braun? Foi o cara que ajudou a criar a NASA e foi o cara que ajudou a levar o homem para o espaço. E esse cara não é ninguém menos do que um major da tropa de elite alemã durante o segundo grande conflito mundial. Um cara que fez um monte de maluquice lá e depois foi cooptado para ir para os Estados Unidos para continuar trabalhando para os americanos dessa vez. E a doutora Carol Rosin, ela era porta-voz do Werner von Braun enquanto ele esteve nos Estados Unidos. E ela relatou que o cientista alemão lhe revelou um plano sequencial de perigos artificiais inventados e fabricados para justificar a centralização do poder global. E quando eu te revelar o que ela disse, vai fazer muitíssimo sentido tudo que a gente está falando aqui, tá? Porque agora você vai entender o que realmente está por trás dessa história. O que que realmente foi revelado. O que que realmente ali qual realmente é o objetivo desse papo de negócio de alienígena. Perfeito? Você vai entender isso tudo agora. Inclusive, vou deixar um link de uma entrevista que a Carol Rosin concedeu para o Dr. Stephen Greer. Eu vou colocar o link aqui agora para vocês. Lembrando que todo mundo que assiste as minhas lives aqui, aquela dica, né, pessoal? Abre um arquivo no seu celular, no seu computador, né? Coloca lá, aula Daniel Lopes, sexta-feira, dia 3 de outubro, e coloca todos os links que eu estou compartilhando com vocês. Beleza? Porque aqui você tem a fundamentação disso, tá? É muito interessante você olhar tudo isso pelo aspecto da operação psicológica. É muito interessante você olhar tudo isso pelo aspecto do controle da informação, controle da mente, das mentes e dos corações. Eu fico muito empolgado em fazer isso, porque foi isso que eu aprendi a fazer nas minhas 3 graduações, no meu mestrado e meu doutorado. Ou seja, analisar a fala e a escrita e descobrir quais são as estratégias de manipulação que estão acontecendo ali por trás do texto. Essa é a minha formação, é isso. Foi por causa dessa formação em estudar estratégia de convencimento, persuasão, manipulação, retórica, que eu fui convidado para ser instrutor do curso avançado de operação psicológica do Exército Brasileiro, tá bom? Então, meus amigos, olhando tudo isso que tá o professor Avi Loeb, que eu tive uma participação, acabei participando de uma entrevista com ele no Inteligência Limitada um tempo atrás, junto com o Sérgio Sacani, né? Eu fiz ali 3 perguntas para o professor Avi Loeb, porque eu acho que o professor Avi Loeb, ele também está participando ali de um projeto de operação psicológica. Tanto que uma das perguntas que eu fiz para ele é se ele já participou de algum projeto classificado, se ele tem credencial classificada ali do Departamento de Segurança, Departamento de Defesa, Departamento de Energia. Foi a pergunta que eu fiz para ele. Você já trabalhou com projetos classificados? Ele deu uma pipocada, né? Porque não está acostumado a receber esse tipo de pergunta. Por que que eu fiz essa pergunta para o Dr. Avi Loeb? Porque eu quis mostrar para ele e para as pessoas que existe uma grande possibilidade que ele está enrolando todo mundo nesse negócio de falar que o Trace Atlas é um objeto alienígena, e ele pode estar querendo usar isso para uma estratégia de operação psicológica de controle da opinião das pessoas, né? Criar ali um medo e fazer com que as pessoas aceitem limitações às suas liberdades, né, e implementem ali um governo único global de um controle total, que a gente conhece como Grande Reset ou Ordem Internacional Nova. Então, eu acho que eu fui a única pessoa que perguntou para ele se ele tinha alguma credencial de segurança, né, se ele já tinha trabalhado em algum projeto classificado, para mostrar para ele que eu, pelo menos, não sou bobo na hora de conversar com ele, tá? Então, meus amigos, o que a doutora Carol Rosin, ela revelou
já que ela era porta-voz do Wernher von Braun. Ela revelou que o cientista alemão confessou para ela que existia, por parte da elite, um plano global de ameaças fabricadas, ameaças falsas, ameaças inventadas para trazer o medo e o caos e também para justificar a centralização total do poder no mundo. E aí ele falou a sequência das ameaças que seriam inventadas, tá? A primeira ameaça seria o perigo soviético, a segunda seria os barbudos do Oriente, a terceira seriam, ó, presta atenção, os meteoros e, finalmente, a última cartada, a ameaça alienígena. Então, nas palestras que a doutora Carol Rosen ela deu para o Disclosure Project em 2001 e a entrevista que ela deu para o Dr. Stephen Greer, ela revelou que, segundo o Dr. Wernher von Braun, a última cartada para enganar a humanidade e trazer o controle total seria a ameaça extraterrestre. O caso desses objetos que são interestelares, a gente falou aqui do Borisov e do Oumuamua e agora o 3 Atlas. Esses três objetos, eles cumprem ao mesmo tempo as duas últimas etapas para essa implementação desse controle global. Por quê? Porque eles reúnem o perigo dos meteoros e o perigo de uma ameaça alienígena. Porque é isso que tem sido reunido ali, pelo menos nas falas de um professor de altíssima patente, como é o caso do professor Avi Loeb. Essas declarações, meus amigos, ressoam hoje aí com uma atualidade muito grande. Por quê? Já que a gente está vendo a retórica de criar no planeta Terra uma defesa planetária contra os asteroides, também o crescente discurso oficial sobre ETs, UFO, ganhando espaço na política internacional, né? A gente sabe que desde 2017, quando aquela matéria foi publicada no New York Times dizendo que, né, o comandante David Fravor, ele filmou o Tic-Tac, aquele objeto alienígena. Desde 2017, com essa matéria do New York Times, a gente tem uma espécie de normalização do discurso sobre alienígena do mundo. Então isso aí, meus amigos, é uma estratégia muitíssimo poderosa de controle mental. Muito cuidado para você não se deixar ser enganado por essa operação psicológica, tá? E aqui que surge uma reflexão mais delicada, perfeito? Se um evento como a passagem do 3 e Atlas fosse instrumentalizado sob uma narrativa de perigo iminente de impacto, ou ainda mais como uma evidência de atividade alienígena hostil, isso pode funcionar muito facilmente como a justificativa perfeita para a criação de um governo global unificado. A lógica é muito simples e a lógica é muito poderosa. Por quê? Diante de um perigo cósmico que transcende as fronteiras nacionais, apenas uma autoridade planetária teria legitimidade para responder. Beleza? Então, meus amigos, se realmente eles chegarem com o discurso de que a humanidade está prestes a sofrer o impacto de um objeto do espaço, né, um meteoro, e isso poderia destruir a humanidade, ou se eles inventaram um discurso de que a humanidade está próxima de uma invasão alienígena, eles, em nome da sobrevivência da humanidade, poderiam tomar várias medidas excepcionais, como centralização do poder militar e científico no Conselho Global, supressão de dissidência política em nome da unidade diante do perigo externo e justificação de um sistema de vigilância total apresentado como defesa contra esses perigos e ameaças interplanetários. Ou seja, na prática, o que eles apresentariam, se fosse consolidado esse perigo aí contra o planeta Terra, seja um meteoro ou seja uma falsa invasão alienígena, o que seria apresentado para a humanidade seria uma espécie de projeto de defesa da Terra. E isso poderia abrir espaço, né, para um modelo tecnocrático total de controle planetário. Ou seja, tanto um perigo de meteoro ou de invasão alienígena, mesmo que falsos, funcionariam ali como um poderosíssimo catalisador psicológico e político para dissolver qualquer tipo de resistência nacional e legitimar uma governança única no globo. Então, meus amigos, nesse contexto, o governo americano está paralisado agora, o shutdown do governo americano se transforma muito mais do que um problema administrativo. É uma oportunidade ali, né, para criar uma sensação de que há um perigo acontecendo. E aí, meus amigos, que isso pode se converter muito facilmente numa agenda de controle global, em que
o perigo que vem do espaço, seja de meteoros assassinos e também de alienígenas que querem sugar os nossos recursos naturais, isso aí poderia se tornar a nova justificativa para uma centralização total do poder.